Uma dúvida muito comum que a galera me pergunta: qual que é o melhor dobo, que no caso é uniforme, para taekwondo? Então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vamos lá. Fala, rapaziada, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E aí, atendendo a pedidos, né, as pessoas costumam me perguntar: professor, qual que é o dobo melhor? Qual que você usa? Qual que você não gosta? Qual que você gosta? Enfim, né, são dúvidas muito comuns, tanto para iniciantes, principalmente para os iniciantes, mas também para quem está intermediário, quem está avançado e ainda não se identificou com o uniforme, e seja lá o que for. Alguns são mais pesados, outros são mais leves. Então, assim, o que eu penso a respeito disso? Antes de eu falar o que eu penso, eu vou contar uma história para vocês, só para vocês entenderem e eu contextualizar a minha linha de raciocínio. Eu cheguei a comprar um dobo da... Não vou falar nome de marca aqui, tá? Mas um dobo X, que eu gostava pra caramba, a marca pra mim era excelente, é um exemplo de marca, uma marca importada. Então, se você pensa assim, pô, qual que é o melhor dobo de taekwondo? Qual marca que você pensa? Muito provavelmente foi essa que eu comprei. Utilizei, só que eu percebi que o formato, né, o corte, as costuras desse uniforme são costuras mais retas. Eu tenho um corpo um pouco mais cheio. Então aquilo para mim dificultou, principalmente na angulação da abertura de perna. Então assim, eu tenho uma boa flexibilidade, consigo abrir a perna, chutar alto, fazer essas coisas todas, mas não é o objetivo aqui. Mas a história é a seguinte: comprei o uniforme, chegou lindo, cheirosinho, limpinho, né? Tirei na máquina para ver se ele ia fazer aquele encolher um pouco. Beleza, fui usar a primeira vez empolgadão. Fui fazer um movimento, sendo que a costura desse uniforme, da parte da calça, ela tinha uma costura um pouco mais apertada, ou seja, as pernas da calça elas não se distanciavam muito no meu corpo. Pode ser que uma pessoa que seja muito mais magra, pode ser que ela tenha uma amplitude, tivesse, né, uma amplitude um pouco maior, mas no meu caso não foi. Então o que aconteceu? Fui dar um Neryochagi. Para quem não sabe, Neryochagi é esse da foto aqui, ó. A perna vai lá em cima e desce. Que eu subi a perna, subiu a perna de baixo. No Neryochagi eu sempre falo isso, a perna de baixo ela tem que estar ancorada, ela tem que estar bem firme. Para quando você subir uma perna, a outra ela vai te segurar no chão, ela vai te manter com um atrito ativo, né, no chão e vai fazer com que você não escorregue. Só que o chute foi tão rápido, tão forte para cima, eu estava tão empolgado que eu queria fazer aquele movimento ali. O que aconteceu? Quando a perna, eu sou canhoto, a perna esquerda subiu. Quando a perna esquerda subiu, o pano do tecido que não tinha uma costura adequada para o meu perfil puxou a perna de baixo. Imagina o que aconteceu. Um estabaco que você não faz ideia, né? Eu dava aula nessa época no segundo andar de uma academia. A galera que estava embaixo achou que tinha o Bob, achou que o Bob tinha caído. Aquele Bob, aquele boneco pesado pra caramba, achou que ele tinha caído, porque foi um barulho muito, mas muito grande. E aí eu caí de costas, né? Porque uma perna subiu, a outra derrapou, eu caí de costas que nem um pato lá, barriga para cima. Bati com as costas bem fortes no chão, bem pesado no chão. O que acontece quando isso ocorre? Falta de ar. Aí eu fiquei... E o ar não vinha. Eu tentando me manter mais controlado para diminuir a oxigenação, para diminuir o fluxo, para eu conseguir ficar mais tranquilo e tentar recuperar o quanto antes. E cadê que vinha? 10 segundos, 15, 20, 30, 40, 50, quase um minuto. Aí sim foi quando eu comecei a respirar de novo. Bem devagar. Porque quando eu caí no chão, eu levantei rapidamente, né? Aí os alunos que estavam ali na hora, eles nem repararam muito, estava durante uma execução de exercício e eu também não conseguia gritar, porque o ar não vinha. É bem complicado. E aí, a partir dali, eu peguei um ranço violento sobre aquele uniforme. Não gostava mais de utilizar aquele uniforme. Só que ele era lindo. O uniforme é muito bonito. Ele tinha um caimento sensacional. Eu me sentia bem com ele. Só que tinha essa dificuldade da abertura. Então, quando tinha um exame de faixa, por exemplo, qual eu comandava o exame e não executava muito movimento, eu poderia usar aquele uniforme ali sem problema nenhum. Mas quando eu ia para dar aula ou para treinar, fazer alguma coisa assim, aí já não era indicado por conta essa trava que tinha ali na região das pernas, na região da abertura da virilha, né? Um ângulo da abertura das pernas. E eu comecei a usar esse uniforme apenas em dia de exame. Só que antes de eu ser mestre, os meus alunos eram avaliados o faixa colorida era avaliado para o meu mestre, né? O mestre Alexandre Coelho, que por sinal
é um cara fenomenal ali, até recomendo o canal dele. Aí o mestre Alexandre pedia para eu fazer alguns movimentos, né? Demonstrar alguma coisa para os alunos, né? Caso os alunos não soubessem o que é. E aí eu comecei a pensar, pô, se ele pedir para eu fazer algum tipo de demonstração, vai dar ruim. Vai acontecer algum acidente de novo. Então eu também comecei a evitar usar esse uniforme no dia em dias de exame de faixa. Então, moral da história, não é a marca do uniforme, e sim o corte, a costura do uniforme. Se você... É claro que, obviamente, que tem os uniformes que são mais leves, tem uniformes que são mais pesados, os tecidos, né? Tem a trama ali das linhas são mais fechadas, mais abertas, tem a composição do tecido, que é bem importante. Tem tecidos que são 100% algodão, tem tecidos que são 100% poliéster, tem tecidos que são meio a meio, ou às vezes 60% de um, 40% de outro, 70-30 e por aí vai. Particularmente, eu não gosto de tecidos 100% algodão. Por quê? Apesar de ser uma fibra natural, extremamente confortável, absorve suor bastante, é uma fibra que, para mim, atrapalha na questão de ele fica muito amassado. Eu não gosto de passar roupa. Então, imagina tirar o uniforme da máquina todo amassado e antes de colocar para ficar bem apresentado, tem que ficar passando. Eu não gosto, é uma opinião minha. E demora mais para secar. Então, eu prefiro os uniformes que têm mistura na sua composição. Geralmente, poliéster com algodão. O que isso ocorre? Faz com que te dê a leveza do poliéster, a suavidade do poliéster, a praticidade do poliéster, com um pouco do conforto do algodão. Então, tipo, quando você tira o dobô da máquina, coloca para secar, se deixar ele esticadinho, não precisa nem passar depois, porque ele já vai manter aquela fisionomia, né? Não sei se é fisionomia que se fala, aquele aspecto mais retinho. Ele vai te absorver um pouco mais do suor do que o 100% poliéster, porque o algodão vai absorver o suor, o poliéster não absorve. Ele vai te dar a beleza, a estética, por conta de duas composições que se combinam muito bem na formação de um tecido, né? No caso do dobô. E o preço. Geralmente, tecidos de poliéster são mais baratos do que tecidos de algodão. Fibra sintética, nesse caso, é um pouco mais barato. Pelo menos as experiências que eu tenho. Se você conhece alguma coisa diferente, não tem problema nenhum com relação a isso. Mas eu, particularmente, não gosto de algodão puro, por conta da falta de praticidade. E também poliéster puro também não é legal, porque o poliéster, como ele não absorve suor, conforme você vai treinando, ele vai chegar a um ponto que ele vai encharcar. E aí depois ele não absorve mais. Aí fica aquela situação desconfortável. O algodão já absorve muito bem e fica encharcado, mas continua absorvendo. Claro que vai chegar, ele tem um limite, né? Mas ele, nesse caso, ele é mais útil. Então, quando você fala em tipos de uniforme, o que é melhor, o que é pior, existem alguns fatores que você precisa analisar. Primeiro, não digo em relação à importância, tá? Mas são esses fatores. Costura, se eles têm uma boa costura na questão de ampliação, de aumentar o ângulo de abertura das pernas. O taekwondo ele trabalha muito a parte da flexibilidade, do alongamento, essas coisas todas. Então é importante que você saiba se essa costura vai te limitar. Além da costura, tem a composição, que é de gosto. Eu conheço várias pessoas que preferem algodão. Não tem problema nenhum com relação a isso. Conheço várias pessoas que preferem poliéster. Eu, particularmente, prefiro uma mescla dos dois. No máximo, 70 de poliéster, 30 de algodão. Se colocar muito mais poliéster, aí já fica ruim. Meio a meio seria perfeito. Tem um dobô que é meio a meio, algodão e poliéster. Ele é sensacional. Tem um bom caimento, ele é leve, é resistente, absorve suor, é prático, tem uma textura muito bonita também, né, por conta da fabricante, mas você precisa entender qual que é o melhor perfil para você. Então, se você é um perfil muito reto, muito magro, talvez você não vai ter tanto problema. Se você já tem um perfil um pouco mais volumoso, talvez comecem os problemas, porque quanto mais você tem volume dentro de uma calça, por exemplo, mais difícil é para ter aquela angulação das pernas. Então, o ideal seria, veste um uniforme e aí você faz o teste. Levanta a perna, faz um alongamento, vê se vai te dificultar. Mas hoje em dia é muito comum a gente comprar as coisas pela internet. Então, como é que a gente vai fazer para testar? É complicado.
Então existem, né, as leis que protegem o consumidor de repente comprar o material e não gostar, ter a possibilidade de devolução, de ressarcimento, troca, alguma coisa assim, mas é um transtorno. Então, se você tiver a opção de comprar pessoalmente, experimentar o uniforme, seria ideal. Se você não tiver essa opção, procura reviews na internet, opiniões de marcas. Eu não vou falar marcas por aqui, porque não tem ninguém me patrocinando, então eu não vou ficar falando marca. Mas procura se a marca X é boa, se a marca Y é boa. Busque informações na internet com comparativos. Lembrando que os comparativos não devem ser levados como leis, porque isso é pessoal, né, particular. E pega, de repente, orientação. Uma coisa que eu pensei agora. Dos seus colegas de treino. Pô, legal teu uniforme, você se sente bem com ele, você gosta dele, é bom. Pô, qual que é a marca? Ah, a marca X. Pô, legal, então eu vou comprar essa também. Ah, não, essa aqui não dá porque é ruim. Então tenta conversar com pessoas, né, com perfis, com personas diferentes, para saber a opinião deles também. E uma coisa importante que também tem que ser levada em consideração é a capacidade do uniforme que tem de absorver suor. Isso eu já falei lá no início, né, para não ficar uma coisa muito melecada, aquela situação desconfortável. E cheiro, tá? Existem alguns materiais que pegam um cheiro muito forte, de acordo com as experiências que eu tenho, é de acordo com o desodorante, de acordo com a pele, de acordo com a quantidade de minerais, de sei lá o que você transpira, né? Então pode ter uma reação um pouco maior, um cheiro um pouco maior, um cheiro um pouco menor. A higiene é importante, pô, lavou, usou o uniforme, tá suado, pô, bota para lavar, não deixa para secar direto, porque vai ficar com cheiro. Deixou, lavou, estende direto, não deixa muito tempo na máquina úmido, porque ele vai pegando cheiro. A secagem ao sol, existem algumas indicações que vêm geralmente pelos fabricantes que indicam secar ao sol ou secar à sombra, ou não pode deixar muito tempo ao sol. Então esse tipo de cuidado você tem que ter. Eu tenho um uniforme de taekwondo, esse eu vou falar a marca que eu não sei nem se vende mais, que é da Meikyo, ou Meikyo, não sei como é que se fala. Mas é um uniforme que eu comprei, que eu ganhei na verdade na época, eu era faixa verde e eu tenho esse uniforme até hoje, ou seja, eu tenho 26 para 27 anos, mais ou menos, esse uniforme tem. Não, talvez um pouco menos. Uns 25 anos, vou botar 25 anos. É mais ou menos o período que o uniforme tem. Então, e tá até hoje, tá um pouquinho amarelado, claramente. Ele pega cheiro, já dependendo do tipo de desodorante que eu uso, ele pega cheiro. Então, também são cuidados que você tem que ter. O ideal é você comprar um uniforme de uma marca, se adaptou, gostou, achou lindo, beleza, mantém essa marca. Pô, não, tem uma coisa que me incomoda, não é legal, pula para outra e vai buscando informação. Tranquilo? Espero que você tenha gostado desse vídeo, desse formato de vídeo de opinião. E se você curtiu, não se esquece aí, se inscreve no canal, ativa a notificação no sininho. Isso ajuda a gente demais. Compartilhe para os seus amigos, de repente ele também pode estar com dúvida de qual uniforme comprar para começar o treino. Tem questão de variação de preço. Isso é muito complicado. Tem uniformes que custam R$600, tem uniformes que custam R$130. Mas nem sempre o que custa 130 é muito ruim a ponto de não valer a pena de você comprar, sabe? Vale a pena. Eu, particularmente, os meus uniformes que eu mais gosto são os mais baratos, para você ver. São os de 130 e não são os de 600, até porque eu nem tenho uniforme de 600. Mas eu já vi, são de marcas ultra conhecidas, aí, cheio de detalhes, cheio de bordado, por aí vai. Beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo.